Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós iremos concluir hoje o estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, para preparar o retorno de Epafrodito à igreja, para agradecer a ajuda financeira enviada e também para ajudá-los, mesmo que à distância, quanto a algumas questões na igreja, tais como o perigo dos judaizantes, a preocupação com a prisão continuada de Paulo e uma pequena sombra de desunião que estava começando a assolar a igreja. Vimos na última semana que a nota dominante da carta é a alegria, palavra que aparece nada menos que 16 vezes ao longo da carta do apóstolo. Vimos também que o autor escreve para uma comunidade cristã que ele conhece muito bem e com a qual tem profundos laços de amizade. Pessoas que participaram com Paulo de momentos difíceis em meio às suas prisões, mas também de momentos alegres na pregação do Evangelho, o que leva a Paulo a ser tomado pela saudade. Mesmo em meio às tempestades, Paulo está radiante e escreve aos Filipenses encorajando-os e dizendo-lhes que aquilo que poderia parecer um contratempo, sua prisão, era na realidade um progresso importante para a causa do Evangelho, pois ali ele tinha a oportunidade de anunciar Jesus não só aos membros da guarda pretoriana, que cuidavam do seu encarceramento, quanto a muitas outras pessoas que se sentiam motivadas a proclamar o Evangelho aberta e destemidamente. O apóstolo deixa claro a seus leitores que a vida só encontra coerência e significado em Cristo. A sua vida foi tomada tão completamente pela pessoa e pelo programa do seu Senhor que ele já podia dizer, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois de fazer um apelo à unidade entre os irmãos na igreja, usando o exemplo de humildade de Jesus Cristo, que sendo rico se empobreceu por amor a nós, Paulo faz uma especial recomendação quanto à maneira como Timóteo e Epafrodito deveriam ser recebidos pelos filipenses. Afinal, são cristãos do mais alto valor, pessoas cuja dedicação à obra do Senhor deve ainda hoje nos inspirar, integrantes, assim como o próprio Paulo, do time dos sonhos de Deus. Iniciando agora o capítulo 3 da carta, Paulo recomenda que outros assuntos sejam enfrentados pelos leitores com a força que somente a alegria no Senhor pode dar. E faz uma advertência. Vejamos o que a Bíblia diz. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Que expressões fortes, não é mesmo? Paulo está alertando os filipenses de que eles deveriam tomar muito cuidado com os cristãos que ensinavam que a fé em Jesus Cristo salva, mas que seguir a lei de Moisés era essencial. Você lembra como esse pessoal era chamado? Isso mesmo, os judaizantes, que seguiam Paulo de uma forma impiedosa a todos os lugares e que tentavam deturpar o evangelho de Cristo. Pessoas que ensinam doutrinas que negam a suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação são pessoas que praticam o mal. Eles não sabem que a verdadeira circuncisão é a do coração e que cumprem o seu verdadeiro significado aqueles que adoram pelo Espírito de Deus, que se gloriam em Cristo Jesus e que não têm nenhuma confiança na carne, ou seja, em si próprio, mas somente em Jesus. Paulo está afirmando que são os cristãos, não os judeus, os que estão circuncidados de verdade e os que constituem o verdadeiro povo da aliança
e os que efetivamente estão numa relação especial e única com o nosso Deus. Pode ser que os seus adversários dissessem: mas você é cristão, portanto não sabe do que está falando, não sabe o que é ser judeu. Então, Paulo mostra suas credenciais. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Paulo excedia em muito os seus críticos, tanto em privilégios de nascimento e de criação, quanto de comportamento. Não o faz para gabar-se, nem para que se confie em sua pessoa, mas para mostrar que desfrutava de todos os privilégios de que um judeu podia desfrutar e que tinha alcançado tudo o que um judeu podia obter. Tudo isso o apóstolo teria podido considerar como um crédito a seu favor no balanço de sua vida. Mas quando se encontrou com Jesus, considerou tudo como nada mais que dívidas inúteis e prejudiciais. As coisas em que acreditava antes poder glorificar-se eram, em realidade, completamente inúteis. Por isso ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo acaba de chegar à conclusão de que todos os seus privilégios e méritos do passado no judaísmo não eram mais do que perda total. Ele tinha descoberto que a relação justa com Deus não se baseia na lei, mas na fé em Jesus Cristo. Ninguém a obtém, Deus a dá. Não se ganha pelas obras, mas sim que se aceita com confiança. Nosso autor já falou da excelência do conhecimento de Cristo Jesus e do valor superior desse conhecimento. Agora, volta para esse pensamento e esclarece com mais precisão seu significado. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não está falando de conhecer no sentido de saber intelectual, mas ele fala de experiência pessoal. Conhecer aqui no texto é experimentar o poder que flui da união com Cristo e penetrar na comunhão de seus sofrimentos, ou seja, todas as dificuldades a serem enfrentadas por causa de Cristo. E disso o nosso autor sabia exatamente do que estava falando, não é mesmo? Para Paulo, a ressurreição de Jesus não era apenas um fato histórico, mas era sim um poder dinâmico, vivo, que operava e opera ainda na vida de todo cristão. Porque ele vive, também nós viveremos. Sua conquista é nossa conquista, sua vitória também é nossa. É a prova de que sua promessa de estar sempre conosco até o fim do mundo é verdadeira. A ressurreição de Cristo é garantia de que esta vida é digna de ser vivida e de que, para Deus, o corpo físico é sagrado. É também o significado de que a morte não é o fim, mas que há outra vida depois dela e que nada na vida ou na morte pode nos separar de Cristo. O apóstolo deixa claro que ainda não chegou, ainda não conhece, ainda está na longa caminhada da vida cristã, dizendo assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A perfeição aqui seria o pleno conhecimento e a conformidade perfeita com Jesus.
Deus tinha um propósito na conversão de Paulo. E Paulo desejava intensamente que esse propósito pudesse ser inteiramente realizado em sua experiência. Em sua jornada com Cristo, ele acertou e também errou algumas vezes, assim como nós. Acertamos e cometemos erros. Mas por isso o apóstolo nos lembra de que as relações do passado não devem provocar em nós um sentimento de autossatisfação. E muito menos as nossas derrotas devem servir para uma redução no ritmo da marcha. Na vida cristã, não deve haver lugar para uma pessoa ou para uma igreja que deseja descansar sobre os louros do passado. Por isso, o importante é manter o foco. A linha de chegada ainda está mais à frente. Gosto muito daquela canção, parte do nosso repertório de louvores lá na igreja, que diz: meu alvo é Cristo. Precisamos manter o nosso olhar fixo em Jesus. Assim evitaremos errar a trajetória. Perfeição, ou seja, ser iguais a Jesus, é o nosso alvo. E o prêmio pertence àqueles que correspondem de todo o coração à soberana vocação de Deus. Isso é um sinal de maturidade cristã. Por isso, Paulo diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Seguindo adiante, assim como em qualquer igreja do século XXI, havia também na igreja em Filipos aqueles que escandalizavam o evangelho. Esses, por causa da sua conduta e do seu modo de viver, demonstravam ser inimigos da cruz de Cristo. Por isso, Paulo faz um apelo corajoso. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Não se sabe com inteira certeza quem eram essas pessoas, mas consta que viviam uma vida de gulodice e imoralidade e que usavam o seu assim chamado cristianismo para justificar-se. Eram os libertinos, aqueles que reivindicavam os benefícios da cruz, mas negam o poder dela em sua vida. Paulo nos diz que o destino deles é a condenação eterna, porque, fazendo referência não só à glutonaria, adoram seus apetites sensuais e se gloriam na entrega grosseira a desejos indecentes que eles chamam de liberdade. Mas que, na verdade, é algo vergonhoso e longe de terem a mente de Cristo. Fingindo-se nos céus, rastejam na corrupção da terra. Em contraste com estes licenciosos e devassos, os cristãos amadurecidos viviam como uma colônia de cidadãos celestiais, cuja habitação temporária é a terra. Sendo assim, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Estamos diante de uma imagem que os filipenses podiam entender bem. Filipos era uma colônia romana, lembra? Embora a cidade estivesse localizada na Macedônia, a mais de 1000 quilômetros de distância de Roma, a capital do império, seus cidadãos eram romanos. Assim somos nós, os cristãos. Somos cidadãos dos céus, mas vivemos aqui na terra enquanto aguardamos a vinda de Cristo, que mudará todas as coisas. Ele quer dizer que em nossa condição presente, nossos corpos estão sujeitos à mudança, à decadência, à fraqueza, a enfermidades e à morte. São corpos de homens mortais, os corpos de nossa humilhação, e em contraposição ao corpo glorioso do Cristo ressuscitado. Vem o dia, diz Paulo, em que abandonaremos esse corpo mortal para ser semelhantes ao próprio Jesus Cristo, no esplendor da vida imortal e eterna que o Senhor nos prometeu.
Somente com Jesus Cristo pode o homem resistir às seduções da tentação e à fraqueza da covardia. Assim, Paulo inicia o último capítulo de sua carta. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. E dito isso, parte para recomendações específicas a duas mulheres que pertenciam à igreja em Filipos, para a igreja e também para a igreja em geral. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Evódia e Sintique eram duas mulheres de destaque na igreja de Filipos que tinham uma desavença qualquer. Paulo pede que elas sejam de um mesmo sentir no Senhor, de um mesmo modo de pensar. Não pode haver unidade sem que esta se dê em Cristo. Não podemos nos amar uns aos outros se não amarmos a Cristo. Não sabemos exatamente a quem Paulo se dirige quando pede ajuda na reconciliação dessas duas mulheres. Uns falam em Lídia ou Silas e outros defendem o nome de alguém chamado Cízigo. Mas o que importa é que na igreja de Jesus é bom que haja pacificadores. Depois, Paulo conclama que todos se alegrem. O que todos precisam aprender da alegria é que não tem nada a ver com as coisas materiais ou com as circunstâncias externas ao homem. Nossa alegria vem da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e amigo sem igual, cuja presença em nossos corações nos transformou de maneira tão profunda que é impossível não chamarmos a atenção das pessoas ao nosso redor. Antes de suas considerações finais, Paulo tem ainda mais uma recomendação. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você pensa que essa inquietação que vivemos é uma exclusividade do nosso tempo? É claro que não. Vez por outra, nós estamos diante de algo que nos preocupa e que tenta roubar a nossa paz. Hoje é a Covid e suas consequências para a economia. Amanhã pode ser outra coisa. Os filipenses estavam inquietos porque Paulo estava preso por causa do Evangelho. Quem disse que eles estariam livres de viver algo assim? Tudo isso estava mexendo com o coração deles. Então, Paulo oferece uma solução. Orem. Devemos orar, pedir e dar graças em tudo. Afinal, não há nada muito grande para o poder de Deus, nem muito pequeno para o seu cuidado paternal. O menino pode levar tudo, grande ou pequeno, a seu pai. Assim também nós podemos levar tudo a Deus. Quando orar, peçam o que quiserem. Só não esqueçam, o amor de Deus sempre procura e deseja o melhor para nós. A soberania de Deus é a única que conhece o que é melhor para nós. E o poder de Deus, que só permite que nos aconteça o que é de melhor para nós. Como resultado da oração de fé, a paz de Deus permanece em nossos corações como um sentinela em guarda, nos ajudando a superar nossos medos e preocupações. Caminhando agora para o final da sua carta, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Você já me ouviu dizer algumas vezes que os nossos pensamentos controlam as nossas escolhas.
O que você traz para a sua mente é o que alimenta você. Assim como os alimentos que consumimos, o que trazemos para dentro da nossa mente pode ser classificado em 3 categorias. Coisas que nos fazem bem. Podem ser trivialidades, ou seja, coisas que não nos fazem bem, mas também não nos causam nenhum mal. Mas há também coisas venenosas, que irão nos levar a muitos problemas e, em alguns casos, até a morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, amigos que estão participando dessa aula conosco, muito cuidado com o que você permite entrar na sua mente. O que comanda a sua mente leva tudo. Ocupe os seus pensamentos com aquilo que vale a pena. Finalmente, agora, depois de muitas recomendações, Paulo se sente à vontade para expressar sua gratidão pelos donativos que os filipenses haviam lhe enviado. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais um belo ensinamento e testemunho de Paulo para nós nesses dias de hoje. Eu gosto de pensar que as nossas vidas são semelhantes a um passeio numa roda gigante. Qual foi a maior roda gigante que você já visitou? Tem uma nova lá no Rio de Janeiro. Eu não fui ainda, estou planejando assim que possível. E também algumas outras, bastante grandes ao redor do mundo. Quando nós estamos lá em cima, nós podemos ver tudo, sentir o vento. É uma grande experiência, mas vai acabar. Em breve estaremos na parte de baixo novamente, onde a vista e a brisa já não são tão agradáveis assim. Assim é a vida. Algumas vezes experimentamos momentos de grande alegria, de prosperidade, de fartura, mas em outros não. O que Paulo nos ensina é que devemos saber conviver com os nossos altos e baixos. A satisfação está relacionada à gratidão e à consciência de que Deus tem o controle de todas as situações em nossas vidas. Falei um pouco sobre isso na mensagem de domingo passado. Não quero que você pense que a expressão paulina "tudo posso naquele que me fortalece", usada aqui no verso 23, diz respeito ao poder de conquistar todas as coisas, como pregam alguns enganadores modernos, mas sim ao poder de enfrentar e suportar todas as situações em Cristo. Essa é uma das maiores expressões de fé para aplicação prática na vida diária de cada cristão, pois nos ensina a confiar no Deus eterno em quaisquer situações, acreditando que Ele, embora não livre os seus filhos de sofrer dificuldades na vida, sempre nos dá forças para enfrentá-las e suportá-las. Nos versículos seguintes, vemos que a generosidade da igreja em Filipos para com Paulo vinha de longa data. Em Atos 16 e 17, lemos como Paulo pregou o evangelho em Filipos e partiu dali para Tessalônica e Bereia. Desde essa época, a igreja filipense demonstrou seu grande amor ao apóstolo. Assim ele diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. A relação de Paulo com os filipenses era única. De nenhuma outra igreja tinha aceito jamais qualquer donativo ou ajuda, mas é intrigante a forma como ele fala desse privilégio de sustento da obra missionária. Veja só o que ele diz. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido,
agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Não necessito nada, porque tenho mais do que suficiente. Mas me alegro por vocês mesmos, por seu donativo, porque sua bondade, solicitude e generosidade pesarão enormemente a favor de vocês na presença de Deus. A alegria de Paulo no dom, na oferta, não está no que esta significava para ele, mas no que significava para eles, os filipenses. O apóstolo usa palavras que fazem da oferta dos filipenses não um presente para Paulo, mas sim um sacrifício para Deus. Chama-o de aroma suave, frase muito comum no Antigo Testamento para um sacrifício aceito e bem visto por Deus. É como se o aroma do sacrifício fosse agradável ao olfato de Deus. Não é que não apreciasse o valor do presente, ou que Paulo estivesse desprezando o que eles tinham feito por ele. O que ele quer dizer é que a sua alegria está no fato de que a oferta da igreja e o amor que tinha inspirado a eles eram agradáveis a Deus. Que privilégio! Não sei se você sabe, mas aqui em nossa igreja nós temos um programa voltado para o sustento da obra missionária, tanto aqui no estado de Mato Grosso, quanto em outras cidades do Brasil e do mundo afora. É o PAN-IBBN, Programa de Boas Novas de Adoção Missionária. Agora, em 2020, nós estamos sugerindo uma doação mensal na ordem de R$40. E este valor ele é repartido igualitariamente entre as nossas agências missionárias. Nós entendemos que participar da propagação do Evangelho pelo Brasil e mundo é um privilégio dos cristãos. Sei que certamente as palavras finais de Paulo em seu agradecimento irão incomodar os cristãos que são menos liberais com os recursos financeiros pertencentes a Deus que estão sob os seus cuidados. Mas o que Paulo afirma é que a riqueza divina está aberta para os que amam a Deus e ao próximo. O doador não se faz mais pobre, mas sim mais rico, porque o seu gesto abre espaço para os dons e as riquezas de Deus. Se você deseja ser um missionário sustentador, eu peço que você entre em contato comigo ou com o pastor João Vianney por e-mail ou por um aplicativo de mensagens instantâneas. Nós iremos explicar a você como você pode participar. E assim, com as saudações finais, nós chegamos ao final desse estudo. Se você gostou e se sentiu abençoado, não esqueça de dar um like no nosso canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Na próxima semana, nós iremos conhecer a igreja que estava organizada na cidade de Colossos. Quem eram eles? Por que Paulo escreveu essa carta? O que ela nos ensina hoje? Tudo isso nós vamos aprender em nossos próximos 2 encontros. Não percam! Eu quero orar com você. Feche seus olhos agora. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos de aprender tanta coisa nesses 2 domingos com Paulo e os irmãos filipenses. Nós queremos pedir que tu estejas visitando a tua igreja, Senhor, a Igreja Batista Boas Novas, e que tu nos ajude, Senhor, a podermos ser a igreja que faz parte do teu time, a igreja participativa, a igreja, Deus, semelhante à igreja em Filipos, que foi reconhecida por Paulo como uma igreja que ora, como uma igreja alegre, como uma igreja unida, uma igreja missionária. Se Paulo escrevesse uma carta para nós hoje aqui na Igreja Boas Novas, será que assim nós seríamos reconhecidos também? Que o nosso alvo seja sempre, Senhor, nos parecermos um pouco mais contigo. É verdade, às vezes falhamos e por isso, ó Deus, precisamos estar constantemente em tua presença, nos colocando diante do teu altar, nos apresentando, ó Deus, como sacrifício, ó Deus, de cheiro suave e agradável a Ti. As nossas vidas não nos pertencem, Te pertencem. Os nossos recursos não nos pertencem, Te pertencem, Senhor.
que nós possamos, em sintonia com o Teu Espírito Santo, saber administrar bem as nossas vidas e também os recursos que Tu tens colocado diante de nós. Sabemos, ó Deus, que, por falar em recursos, que estamos vivendo dias onde, quem sabe, os Teus servos estão atravessando dificuldades financeiras, com problemas financeiros, por causa aí da pandemia e das limitações de circulação do nosso povo. Por isso nós queremos clamar mais uma vez pelas Tuas misericórdias e pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja visitando os lares dos Teus servos, aqueles que estão conosco aqui na Igreja de Boas Novas, aqueles, ó Deus, que servem a Ti conosco aqui e que dependem de Ti, Senhor. Nós dependemos integralmente de Ti. Com pandemia ou sem pandemia, nós dependemos de Ti, Senhor. E nós Te louvamos e Te glorificamos, porque Tu tens cuidado de nós, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que seja assim, ó Deus, que o Teu povo esteja aproveitando esse período para uma aproximação contigo, para crescer espiritualmente e quando em breve nós retornarmos às nossas atividades presenciais aqui na igreja, que nós possamos ouvir testemunhos, que nós possamos ouvir das bênçãos, que nós possamos ouvir, ó Deus, da forma como Tu abristes as janelas dos céus e abençoastes os nossos lares durante esse período tão difícil que temos passado, Senhor. Abençoa os Teus servos, sabemos de alguns que têm enfrentado enfermidades, Pastor Josias, Irmã Rejane, ó Deus, tantos outros que, de uma forma ou de outra, têm sido atingidos, quando não diretamente, os membros das suas famílias, que Tu possas visitá-los também, Senhor, e que eles possam ser curados em Teu nome, Senhor Jesus, para que continuem a Tua obra, para que continuem a participar conosco da propagação do Teu Evangelho aqui nesse espaço, nesta cidade, onde Tu convocastes a cada um de nós. Enfim, ó Deus, muito obrigado pela Tua paciência e pela Tua bondade. Muito obrigado, porque Tu não nos trata segundo nós merecemos, mas nos trata de acordo com o Teu amor por nós. Dai-nos uma semana de bênçãos e uma semana de paz. Que nós possamos exercitar, colocar em Tuas mãos, diante do Teu altar, as nossas preocupações, as nossas orações, as nossas súplicas, e que a Tua paz, Senhor, em consequência desse deixar diante de Ti, que a Tua paz inunde os nossos corações. Receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Boa semana a todos. Um grande abraço para você.